Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e o objetivo desse vídeo é fazermos aqui alguns comentários acerca de uma ação civil pública que o Ministério Público Federal ajuizou contra a União e contra o INSS, pedindo que seja recomposto o quadro de servidores do INSS. Bem, eu tomei conhecimento dessa ação civil pública aqui com base numa matéria que foi publicada no próprio site do Ministério Público Federal, cujo título é esse aqui, ó. MPF pede que INSS tenha quadro de servidores recomposto imediatamente. Bem, aparentemente é uma boa notícia, porém eu não gostei muito dos pedidos que foram feitos, principalmente do pedido liminar, que a ação civil pública teve um pedido de liminar e foi pedido também caráter de urgência para que a Justiça Federal julgue essa ação civil pública. Mas por que eu não gostei muito do pedido liminar que foi feito? É porque tem um pedido principal e um pedido alternativo. O pedido principal, na verdade, não é para que haja concurso público para servidores ocupantes de cargo efetivo. Não, não é. Esse aí é o pedido alternativo. O pedido principal é para que haja um processo simplificado, um processo de seleção simplificado para contratação de servidores por tempo determinado. Então, por isso, eu não gostei muito do pedido liminar que foi feito, porque, na minha opinião, era para o Ministério Público ter pedido, como pedido principal, a realização de concurso público e não a contratação de servidores por tempo determinado. No entanto, vamos analisar aqui a motivação que foi alegada pelo Ministério Público Federal. Vamos examinar também os pedidos que foram feitos, tá legal? Então aqui, logo de imediato, eu informo aqui para vocês o número da ação judicial. O número da ação civil pública, esse aqui, ó. Para quem tiver interesse aí em consultar a tramitação da ação, lá no site da Justiça Federal do Distrito Federal. A ação está sendo processada e vai ser julgada pelo juiz da 2ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. E o número da ação é esse que você vê aí, né? 10.21.150, dígito 73, 2019, que é o ano, 401.3400. A ação foi ajuizada no último dia 31 de julho de 2019, né? Então, faz só 6 dias que a ação foi ajuizada. Quais foram as alegações do Ministério Público para ajuizar essa ação civil pública, pedindo que o quadro de servidores do INSS seja recomposto imediatamente? Bem, as duas, a petição inicial é enorme, né? Se vocês quiserem ter acesso ao inteiro teor da petição inicial, vocês podem entrar aqui no meu site, que é hugogoes.com.br, clique aqui em INSS, tá legal? Clique aqui em INSS e aqui onde tem informações sobre concurso do INSS, é só você clicar aqui, onde tem Ministério Público Federal ajuiza ação civil pública, tal. Bem, você clicando aqui, tem uma matéria informando aqui, aí lá no final da matéria tem aqui, clique aqui para acessar o inteiro teor da ação civil pública. Aí você clicando, você vai ter acesso a toda a argumentação aqui que foi feita pelo Ministério Público Federal. Aqui você vai ver quais foram os pedidos. Se você tiver interesse,
em ter acesso ao inteiro teor da ação, aí no meu site você encontra. Mas, resumindo aqui, de uma forma bem resumida, as alegações do Ministério Público Federal foram as seguintes. Diz, conforme dados do próprio governo, em julho de 2019, o quadro de servidores do INSS possuía mais de 19 mil cargos de técnicos e analistas vagos e cerca de 4.721 servidores com direito à aposentadoria. Então, além de ter 19 mil cargos vagos, ainda tem 4.721 servidores que já estão aptos a se aposentar. E ainda, registros do INSS dão conta de que existem milhares de requerimentos com análise pendente fora do prazo legal, alguns com atraso superior a um ano, que são os segurados e os dependentes, né, os beneficiários do regime geral de previdência social, dão entrada em pedidos de benefício, pedidos de aposentadoria, pedido de auxílio-doença, pedido de salário-maternidade, e está havendo uma demora muito grande para esses pedidos serem atendidos. Então essas são as duas principais alegações do Ministério Público Federal para ter ajuizado essa ação civil pública. Agora vamos lá para os pedidos. Aí vamos ver, vai ficar bem claro aqui na leitura dos pedidos que o pedido principal não é para realização de concurso público para provimento de cargo efetivo, e sim para a contratação de servidores temporários, ou seja, servidores contratados por tempo determinado. Vamos ver aqui. Item 1 do pedido liminar. Diz, o Ministério Público pede em caráter liminar para que seja imposta à União a obrigação de fazer, a fim de que, em até 15 dias, emita os atos autorizativos necessários à contratação. Aí vejam, por tempo determinado, não é servidor ocupante de cargo efetivo, é por tempo determinado, de pessoal para exercer as atribuições de técnico e analista do Seguro Social e em número suficiente para dar vazão a todas as tarefas represadas há mais de 60 dias, inclusive requerimentos administrativos de benefício. Item 2 do pedido liminar. Seja imposta ao INSS a obrigação de fazer, a fim de que, no prazo máximo de 30 dias após a autorização da União, publique edital de seleção pública para contratação, aí de novo, por tempo determinado. Isso aqui não é concurso público para servidor ocupante de cargo efetivo. Isso aqui é uma seleção simplificada para a contratação de servidor por tempo determinado. Aí aqui, o 3 eu pulei, que não interessa muito, mas o item 4. Seja imposta à União a obrigação de fazer para que emita novos atos autorizativos necessários à contratação, aí novamente, por tempo determinado de pessoal, sempre que por força da redução do contingente de servidores e após o atendimento dos itens 1 e 2 do pedido liminar, a análise das tarefas, inclusive requerimentos administrativos, ultrapassar o prazo máximo de 45 dias. Esse prazo máximo de 45 dias, ele está lá no parágrafo 5º do artigo 41A da Lei 8.213, que a gente pode dar uma olhadinha aqui, que diz o seguinte, ó. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado do documento necessário à concessão. Então, por exemplo, o segurado dá entrada numa aposentadoria, apresentou a documentação toda, aposentadoria ou qualquer outro benefício, né? Auxílio-doença, salário-maternidade, qualquer benefício. Dentro de 45 dias,
já é para ser paga a primeira prestação do benefício. E o INSS descumpre esse dispositivo da lei aí de uma forma descarada. Então aqui o Ministério Público está pedindo para que sempre que isso ocorra, o INSS faça essa seleção simplificada para a contratação de servidor por tempo determinado. Aí eu acho que vai virar bagunça. O servidor contratado por tempo determinado vai substituir os ocupantes de cargo efetivo. Eu acho que o Ministério Público pisou na bola com esse pedido aí, essa prioridade para a contratação de servidor por tempo determinado em detrimento da contratação de servidor ocupante de cargo efetivo. Aí 5. O Ministério Público aqui pede para que seja imposta ao INSS a obrigação de fazer, a fim de que, no prazo máximo de 30 dias, danado que há algumas pessoas aí que estão estudando para concurso, estão vendo esse prazo máximo de 30 dias, aí já estavam dizendo, daqui a 30 dias vai sair o edital do concurso. Não. Primeiro que isso aqui não é pedido para realização de concurso. O pedido principal é pedido para a contratação de servidor por tempo determinado. E segundo, vale a pena frisar que o fato do Ministério Público estar fazendo esses pedidos não significa que o juiz vá deferir todos os pedidos. Aqui o Ministério Público ajuiza uma ação com pedido de liminar. A liminar pode ser deferida ou indeferida. É o juiz que vai decidir. Então, não tem nada certo aqui. Mesmo os pedidos não sendo lá os melhores, principalmente para o pessoal que está estudando para concurso público aí do INSS, ninguém sabe se esses pedidos serão deferidos. Nós temos que acompanhar aí a ação, o trâmite da ação, para saber o que é que o juiz da segunda vara da Justiça Federal do Distrito Federal vai decidir. Então aqui o item 5 diz o seguinte: seja imposta ao INSS a obrigação de fazer, a fim de que, no prazo máximo de 30 dias após a autorização da União, publique edital de seleção pública para a contratação, por tempo determinado, de novo, de pessoal, sempre que a análise das tarefas, inclusive requerimentos administrativos, ultrapassar aquele prazo de 45 dias que a gente acabou de ver aqui, né? Lá na Lei 8.213. Aí agora aparece o pedido para concurso. Está aqui no item 6. Mas vejam como é que começa a redação do pedido para a realização de concurso. Na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores. Então vejam, a prioridade aqui é a contratação de servidor por tempo determinado. Caso o juiz não defira o pedido para contratação por tempo determinado, aí, alternativamente, o Ministério Público pede a realização de concurso para servidor ocupante de cargo efetivo. Bem, eu estou torcendo para que o juiz indefira o pedido principal, que é para contratação de servidor por tempo determinado, e o juiz conceda somente a liminar para o pedido alternativo, que o pedido alternativo é exatamente o pedido de realização de concurso público para servidor ocupante de cargo efetivo. Então vejamos aqui o item 6 do pedido. Na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer-se seja imposta à União a obrigação de fazer, a fim de que emita, no prazo máximo de 30 dias, os atos autorizativos para a realização de concurso público para provimento definitivo, aqui é cargo efetivo, das vagas de
técnico e analista do Seguro Social e para a formação de cadastro de reserva destinado ao preenchimento de vagas surgidas ao longo da validade do certame, inclusive resultante da aposentadoria dos servidores que se encontram em abono de permanência. Bem, aqui fica a minha torcida. Eu quero que o juiz indefira esses pedidos que forem feitos nos itens 1 até 5 e ele conceda a liminar referente a esse pedido alternativo aqui que está no item 6 e é complementado aqui pelo item 7. O item 7 diz o seguinte: seja imposta obrigação de fazer ao INSS para que, autorizado o concurso público pela União, elabore e cumpra cronograma para a realização do certame, cujo prazo inicial até a posse dos aprovados não ultrapasse 180 dias. Então aqui, caso o juiz defira, conceda o pedido liminar alternativo, que é esse que está no item 6, aqui o Ministério Público pede para que o INSS, a União, autorize o concurso e depois de autorizado, faça-se o concurso e dentro de 180 dias que os servidores já tomem posse e já estejam trabalhando. Bem, são esses aqui os pedidos. Agora só um esclarecimento com relação a essa questão de servidor contratado por tempo determinado. Isso está previsto na Constituição Federal, aqui no artigo 37, inciso 11. Aqui, artigo 37, inciso 9 da Constituição, diz: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Bem, aí aqui tem uma lei, que é a Lei 8.745, que ela regulamenta essa contratação de servidor por tempo determinado. Nesse caso aqui, nesse caso específico do INSS, o artigo 2º diz o seguinte: considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. É porque a Constituição fala isso, né? Contratação por tempo determinado somente quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí a Lei 8.745, aqui no artigo 2º, vai dizer o que é que se considera necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí tem várias situações. Aqui o Ministério Público enquadrou o caso do INSS lá na petição inicial. Foi essa que está prevista aqui no inciso 6, que diz assim: atividades, aí tem várias alíneas. O Ministério Público enquadrou a situação do INSS aqui nessa alínea I da Lei 8.745. Atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidos mediante a aplicação do artigo 74 da Lei 8.112. Bem, aqui eu discordo um pouco aqui do Ministério Público. Ele tem enquadrado essa situação do INSS como um aumento transitório de volume. Aumento transitório de volume de trabalho não é o que está ocorrendo no INSS, não é um aumento transitório. Aumento transitório de trabalho é, por exemplo, assim, tem uma epidemia de uma doença, aí tá havendo necessidade de aumentar o número de médicos em relação àquela epidemia que aconteceu. Mas não é o caso do INSS. As pessoas estão dando entrada na aposentadoria, não é uma coisa transitória. Elas estão dando entrada nas aposentadorias e vão continuar dando entrada nas aposentadorias.
A cada dia que passa, a população brasileira está envelhecendo mais e vai ter mais gente dando entrada em aposentadoria, dando entrada em benefício de salário maternidade, de auxílio-doença. Não é uma coisa transitória. Vai contratar servidor por tempo determinado, eles vão passar só um período, aí depois o povo vai deixar de dar entrada nos benefícios, aí tudo vai voltar ao normal. Não, não é assim. Aí aqui vale a pena ainda vermos aqui esse artigo 4º da Lei 8.745, que diz o seguinte, ó: as contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos. Aí o prazo que o Ministério Público lá na petição enquadrou o caso do INSS foi esse aqui do inciso 4. 3 anos nos casos da alínea H e L do inciso 6, H e I, eu acho, né? É o L do inciso 6 e dos incisos 7, 8 e... Bem, foi o Ministério Público enquadrou o caso do INSS nesse inciso 4 aqui. Então, esses possíveis servidores contratados por tempo determinado, se o juiz conceder a liminar referente ao pedido principal, eles poderão ficar até 3 anos trabalhando lá nas dependências do INSS. Isso é uma notícia ruim para aqueles servidores que pretendem prestar o concurso para ocupar o cargo efetivo mesmo, e não para trabalhar durante 3 anos e depois cair fora. Não, eu estou torcendo, repito, para que o juiz indefira o pedido de contratação por tempo determinado e para que ele conceda a liminar para a contratação de servidor público ocupante cargo efetivo mesmo. É isso, meus queridos amigos. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.